Da lista que me consta, o primeiro inscrito é o senhor Eduardo Molangaban, representando o Instituto Brasileiro de Concorrência e Inovação, IBCI, que teria 10 minutos para fazer a sua exposição. Bom, boa tarde a todos e a todas. Agradeço à ANP, em nome do Dr. Bruno Vale, pela oportunidade e dou início à minha fala. Bom, primeiro eu gostaria de iniciar com a reflexão de dois pensadores, um na Europa e outro nos Estados Unidos. Norberto Bobbio na Europa e Estados Unidos Douglas North, os quais, de maneira diferente, mas harmônicas, dizem algo para a gente, que a norma e o seu contexto não podem ser dissociados. Então, a partir daí, eu inicio dividindo em aspectos econômicos e aspectos jurídicos da nossa avaliação. Lembrando que isso que eu vou falar aos senhores e senhoras consta com mais detalhamento numa nota técnica elaborada pelo Instituto e publicada no seu site, como tomo a liberdade de compartilhar o link para acesso. Muito bem. Ontem nós tivemos a notícia de que, em termos de contexto, houve um pacto de paz entre Irã e Estados Unidos. Logo, o Estreito de Hormuz deve ser reaberto até o final dessa semana. Logo, uma informação importante, a ANP considerar o aspecto de calamidade. Bom, indo para a linha econômica da nossa análise, o ponto de partida que eu gostaria de chamar a atenção é que a literatura de organização industrial classifica esse segmento de combustíveis como um mercado de firma dominante com franja competitiva. Né? Então, no nosso caso, seriam três grandes companhias, a Vibra, a Raízen e a Ipiranga, e elas responderiam por algo entre 47% e 58% do mercado brasileiro de vendas, enquanto mais de 150 distribuidoras menores repartiriam entre 40% e 50% do restante. A pergunta que se impõe é simples: faz sentido econômico presumir conduta oportunista de agentes que, por definição estrutural, são tomadores de preço? Estudos empíricos recentes de pass-through no mercado atacadista brasileiro oferecem resposta inequívoca. A elasticidade de longo prazo do Brent para o preço do distribuidor situa-se entre 0,08 e 0,21 para o diesel e entre 0,05 e 0,08 para a gasolina, no período posterior ao abandono do PPI, ou abandono formal, de maio de 23 até fevereiro de 26. Em nenhuma das especificações testadas se observou overshifting, ou seja, o pass-through. Isso significa que os distribuidores, longe de amplificar os choques internacionais, eles absorvem parcela relevante do impacto em suas próprias margens, para não perder participação de mercado. A conduta é exatamente o oposto da hipótese oportunista que as minutas presumem. A metodologia de triagem proposta, ao ignorar a posição estrutural de cada agente, aplica a mesma régua a quem detém 20% do mercado estadual e a quem opera com menos de 0,3%. Do ponto de vista da análise econômica do direito, a omissão é grave. Trata de tomadores de preços como se fossem formadores de preço. O threshold de 10% do parágrafo 1º do artigo 6º das minutas fixa o limiar a partir do qual a elevação da margem bruta será considerada potencialmente abusiva, em cenários de conflitos geopolíticos ou de calamidade. O parâmetro não encontra respaldo em nenhum estudo setorial, em nenhuma análise de distribuição estatística de margens brutas do setor e em nenhuma análise de impacto regulatório, que foi dispensada pela ANP. Para agravar, o parágrafo 2º do mesmo artigo ressalta que as variações inferiores a 10% também podem ensejar apuração e autuação. A combinação dos dois parágrafos produz resultado paradoxal. O limiar não filtra nada. Qualquer variação de margem, de qualquer magnitude, permanece sujeita ao escrutínio sancionatório. O efeito prático é o de um teto implícito sobre a variação de margens, o que equivale a controle indireto de preço. Some-se a isso um problema metodológico de fundo. A margem bruta, tal como definida nas minutas, compara o preço de venda atual com o custo de aquisição registrado em notas fiscais de período imediatamente anterior, intervalo de fiscalização de 5 dias. Em cenários de alta acelerada, essa comparação é enganosa. O custo de reposição do estoque é sistematicamente superior ao custo histórico contabilizado. Precificar pelo custo de reposição e não pelo custo de aquisição passado é prática economicamente racional e necessária para que a distribuidora consiga repor seus estoques e continuar operando. Ao desconsiderar essa distinção elementar, a metodologia da ANP produz inflação artificial da margem calculada e, com isso,
falsos positivos de abusividade nos momentos em que a elevação de preço tem maior probabilidade de ser legítima. A nota técnica de 26 da SDC justifica a dispensa da AIR invocando urgência. A urgência, contudo, diz respeito à fiscalização, que já tem amparo direto nas MPs 1340 e 1349 do mesmo ano. O que as minutas de resolução pretendem é algo diverso: definir critérios permanentes de caracterização de infração, fixar limiares quantitativos e disciplinar dosimetria. Resolução prospectiva com vocação de permanência e efeitos sobre centenas de agentes econômicos. Não se confunde com medida emergencial. A própria ANP reconheceu a complexidade da matéria, ao retirar as minutas originais de pauta em 27 de março desse ano e conduzir instrução complementar por quase 2 meses. O procurador-geral da agência sinalizou no despacho 564 desse ano que 4 pontos careceriam de melhor enfrentamento. Sem a IR, ou seja, sem análise de impacto regulatório, ficariam de fora a quantificação de custos de conformidade, a avaliação de efeitos concorrenciais e, sobretudo, a análise de alternativas regulatórias. Seria possível, por exemplo, adotar integralmente o roteiro do Guia Prático da Senacom, ou estabelecer modelo com participação obrigatória do CAD, desde a triagem. Essas alternativas sequer foram consideradas. A pergunta que o artigo 20 da LINDB impõe à ANP é a seguinte: os efeitos concretos e previsíveis da aplicação dessas resoluções são compatíveis com os objetivos declarados de proteção ao consumidor? A resposta, à luz da evidência disponível, é negativa. Primeiro, ao tornar juridicamente arriscado o repasse do custo internacional de aquisição, as resoluções reduzem o incentivo econômico para que as distribuidoras importem diesel e gasolina em cenários de alta. O resultado previsível é a concentração de oferta doméstica, o que contradiz frontalmente o regime emergencial de abastecimento criado pela MP 1349, que subvenciona a importação de diesel em até R$ 1,20 o litro. Segundo, multas de até R$ 500 milhões aplicadas sem considerar a posição do agente no mercado atingem de forma desproporcional as distribuidoras da franja competitiva, que são exatamente os agentes que exercem a maior pressão concorrencial sobre os 3 grandes grupos. O efeito concentrador é previsível e documentado pela literatura econômica e pela própria nota técnica 19 de 2020 do DE do CAD, que analisou dinâmica equivalente no mercado de GLP durante a pandemia. Terceiro, a precificação pelo custo histórico induzida pelo temor de autuação erode progressivamente o capital de giro das distribuidoras menores. No limite, essas empresas perdem a capacidade de repor estoques e de continuar operando. Não é exagero dizer que o desabastecimento, risco que motivou a edição das próprias medidas provisórias, pode ser agravado pela resolução que deveria combatê-lo. Em síntese, as minutas de resolução, tal como regidas, visão econômica, padecem de deficiência econômica em 4 frentes. A metodologia de triagem é omissa à estrutura de mercado, o limiar quantitativo é arbitrário e ineficaz. A dispensa de AIR suprimiu etapas analíticas indispensáveis. Os efeitos sistêmicos previsíveis são contrários aos objetivos declarados. Dessa forma, a gente recomenda a ANP realizar análise de impacto regulatório antes da aprovação final, contemplando o custo de conformidade, efeitos sobre a concorrência e alternativas regulatórias. Substituir o limiar de 10% sobre o critério fundamentado em análise econômica setorial, com participação do CAD. Incorporar o custo de reposição na apuração da margem bruta, em lugar do custo histórico de aquisição. Incluir como etapa obrigatória a avaliação de consequências sistêmicas previstas no artigo 20 da LINDB e na primeira fase do Guia Prático da Senacom, do SCNDC. Então, agora, para finalizar os aspectos jurídicos, né? Primeiro ponto, a Lei 12529, da Antitrust, optou por não reproduzir a hipótese de infração por aumento abusivo de preço. O artigo 36 caput veda como gênero atos anticoncorrenciais, de maneira que imponham aumento arbitrário de lucros. O parágrafo 3º é exemplificativo e não inclui preço abusivo como espécie. A opção legislativa reflete o entendimento consolidado do CAD. Preço elevado, isoladamente, não é ilícito concorrencial, ou seja, a resolução não pode alterar o que o legislador ordinário mudou. As minutas, elas acabam por recriar esse tipo, com variação de margem bruta, sem exigir poder de mercado nem efeitos anticoncorrenciais. A ANP cria tipo infracional que o legislador rejeitou. A recomendação do IBCI é excluir qualquer definição econômica e prever envolvimento obrigatório do CAD para apurar, em cada caso, indícios de abuso de poder de mercado nos termos do artigo 36 da Lei Antitrust. Os 3 incisos... Eduardo, desculpe interromper, 1 minuto. Ok. Para finalizar,
Essas resoluções, elas violam três incisos da Lei de Liberdade Econômica, artigo 4º. Tá? O inciso 5, que é custo de transação sem benefício agravado pela dispensa de AIR. Inciso 6, demanda de compulsória por justificativas que o regime de liberdade não exige. E 7, limite à livre formação de preços em mercado desregulado desde 2002. O teto de 10% opera como o threshold de 10% opera como o teto implícito de variação de margem. Né? A dosimetria da resolução, artigo 10, ele ignora a posição do agente no mercado. Então, a nossa recomendação é que haja uma revisão do critério de enquadramento dos agentes por participação de mercado. Por fim, a gente recomenda excluir definição autônoma de elevação abusiva de margens, como tipo infracional da ANP. Recomendamos o envolvimento obrigatório do CAD para apurar indícios de abuso de poder de mercado. Recomendamos que a análise de poder de mercado cometa concorrencial, posição dominante, capacidade econômica na dosimetria. Eram essas nossas considerações. Ficamos à disposição. Muito obrigado. Agradeço a sua exposição dentro do prazo. Obrigado. Então, passarei